Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para realizarmos o comentário da prova da GV de Administração Pública, realizada agora no mês de dezembro de 2012. Né? A prova de Geografia e História apresentou 3 questões relacionadas ao conteúdo de Geografia, correspondendo na ordem às questões de número 3, 4 e 5. Tá? A questão número 3, a primeira dessa sequência, trabalha com o tema da transição demográfica brasileira. Legal, né, gente? Um tema extremamente trabalhado, conversado, detalhado durante as nossas aulas e com a ajuda deste mapa, né, bem ilustrativo, bem claro, tá? Identificando aí o processo de transição. Vamos até dizer que você não precisaria nem do gráfico, né? Essa é uma informação que você deve trazer para a prova. O processo de transição demográfica é aquele processo que abrange a passagem de um período de crescimento vegetativo de médio, né? Mas um médio com taxas de natalidade e de mortalidade muito elevadas, para um crescimento vegetativo baixo, inferior a 1%, tá? Com taxas de natalidade e de mortalidade muito baixas. Então, o gráfico que vocês receberam como referência, ele aborda o processo desde 1881 até 2005. Né? Então, aí você tem mais de um século de comportamento demográfico brasileiro. Esse gráfico apresenta na tonalidade verde a característica da taxa de mortalidade, que ele colocou como TBM, taxa bruta de mortalidade. A parte em azul, a taxa bruta de natalidade, TBN. E essa corzinha aí, que deve ser um marronzinho, mostardinha, sei lá que nome você quer dar para essa cor intermediária, a variação dela, a maior ou menor espessura, diz respeito a maior ou menor índice de crescimento vegetativo, a diferença entre as duas taxas expostas no gráfico, ok? Então, a gente já sabe que a transição demográfica brasileira, ela se encontra numa fase de finalização. O Brasil está chegando num ponto em que o crescimento vegetativo na faixa de 1%, com uma tendência de redução de fecundidade e de natalidade, vai apresentar um índice inferior a 1% num breve espaço de tempo. A nossa transição demográfica, ela está em fase de finalização, tá? Ele fala para que você, né, candidato, explique como o gráfico ilustra o conceito da transição. Bom, o conceito da transição é referente à queda do ritmo de crescimento vegetativo. A queda do ritmo de crescimento vegetativo, o que é? Ela é resultado das alterações de natalidade e de mortalidade. Então, as opções, né? Você tem várias opções, vários caminhos que você pode iniciar essa análise. Por exemplo, você começa pela taxa que primeiro apresenta declínio, que é a taxa de mortalidade. Então, a partir lá dos anos 30 em diante, a gente tem uma queda mais acentuada do índice de mortalidade, que se estende até mais ou menos os anos de 1965, 75, e daí dá uma leve estabilizada. Bom, o gráfico ainda acentuava, lá estava escrito antibióticos, enfatizando o desenvolvimento da ciência médica, né, com a cura de doenças, com o tratamento de doenças, que reduziram em muito a mortalidade no mundo e no Brasil. Tá? Além disso, a gente pode identificar também que nesse período aí da queda mais acentuada é o período de intensificação do êxodo rural, de urbanização, da melhoria das questões de saneamento básico nos centros urbanos, maior número de habitantes da cidade tendo acesso à água potável, mais facilidade de atendimento médico, isso reduzindo em muito o número de óbitos, fazendo a TBM de mortalidade reduzir. O outro caminho também seria a análise da taxa de natalidade, a TBN, que aí no gráfico você pode ver bem, ela começa a ter um declínio a partir lá do final dos anos 50 e esse declínio vai se acentuando até 95, finalzinho do século 20. A queda da natalidade está ligada a quê? O gráfico também dava a pista, pílula. Então é a disseminação dos métodos contraceptivos, a popularização da pílula. Esterilização feminina, quer dizer, a queda da taxa de fecundidade, o número de mulheres, as mulheres com um número cada vez de filhos menor. Isso resultante também da pressão, primeiro, do custo de vida elevado nos meios urbanos, né, levando as famílias a reduzirem o número de filhos e, consequentemente, também a questão da conquista do mercado de trabalho pela mulher, levando à redução do número de filhos médios por mulher no Brasil, tá?
várias possibilidades. Se você não lembrasse de alguma coisa, as indicações do gráfico lhe auxiliariam. Então, os caminhos para a resposta são vários. Desde que você identifique que a transição é o período da redução do crescimento e usar essas informações da natalidade e mortalidade como justificativas. Tá ok? Tudo claro? Sem problema, né, gente? Vamos passar agora para a questão 4. Questão 4 que aborda um tema que é tradicional para a economia brasileira, que é a produção de minérios. O minério de ferro, uma das principais commodities brasileiras, né? E o texto começa a abordar a questão falando da importância do Brasil nesse mercado mundial. O Brasil era o maior exportador de minério de ferro. Após a crise de 2008, perde essa posição para a Austrália. Tudo bem, primeiro, segundo, não vai ser essa a abordagem da questão. É só uma preparação para a pergunta que coloca, né, que a mineradora brasileira Vale do Rio, a Vale, né, hoje, né, depois privatizada, é a maior exportadora mundial e está em destaque. Faz uma abordagem atualizada dentro do contexto econômico atual, porém a pergunta é tradicional. Sempre aquela história, a gente está cansado de falar para vocês, mineração, um aspecto básico é onde há a exploração e qual é o caminho que esse minério extraído segue até o mercado externo. Então, vamos lá. Pergunta A, onde estão situadas as maiores jazidas da empresa? Então, começando por uma sequência histórica. Primeiro, Minas Gerais, quadrilátero ferrífero. Depois, a partir dos anos 60, 70, Carajás, Serra dos Carajás, estado do Pará. Ponto. Letra B. Como essa produção é escoada para os mercados externos? Ele nem pede quais são os mercados, ele quer saber como ela é escoada, a infraestrutura de escoamento. Minério é escoado por ferrovia. Então, vamos lá. Quadrilátero ferrífero, estrada de ferro, Vitória, Minas. Chegando ao porto de Vitória, ao porto de Tubarão, em Vitória, no Espírito Santo. Segundo, volta lá para o Pará, vai para Carajás. Estrada de ferro Carajás, que sai da região mineradora e segue até o porto de Itaqui, no estado do Maranhão, e daí alcança o mercado externo. Acabou. Os dois corredores de exportação, mineração, ferrovia, porto. Ok? Direta, reta e simples. Feito? Vamos seguir? Questão 5, a última da nossa sequência de geografia dentro da prova da ADM Pública. Agora é uma questão de geografia geral e aborda um tema que esse ano também a FUVEST abordou, que são os investimentos diretos estrangeiros no continente africano. Muita ênfase nesse início do século XXI para a África, que retoma uma posição de importância econômica. Quem é que está investindo na África? É a primeira pergunta. Qual é a origem? Então, vamos lá, A gente pode jogar da seguinte maneira. A origem da maior parte desses investimentos fazem parte do grupo dos países formados pelos BRICS, agora, contando com a África do Sul. Mas, especialmente, quem é o grande investidor entre esse grupo de países é a China. Então, você poderia dizer isso, que a partir desse século, os principais investidores diretos externos no continente africano são os países do grupo dos BRICS, com destaque, com o grande volume, com a maior participação do investimento chinês. Ponto, letra A, respondida. A pergunta B. Para quais setores produtivos eles foram direcionados na sua maior parte? Então, vamos lá. O que a China, que é o maior investidor, procura na África? Commodities, minerais, agrícolas e recursos energéticos. Então, a gente pode imaginar qual seria, o principal recurso que a China procura na África. Então, minério de ferro. A gente tem aí como uma relação importante a África do Sul, que tem como a China seu maior parceiro comercial na região. A China exportando minério de ferro, até commodities agrícolas, poderia ser colocado. Para que isso seja viabilizado, há necessidade de uma infraestrutura de escoamento. Algo que você apontou a importância na questão anterior, quando falou de ferrovias e de portos no Brasil escoando os minérios. Então, a China também investe na implantação e na modernização de infraestrutura na África. Outra coisa que também poderia ser colocada é a questão de petróleo. Se para os minerais metálicos a África do Sul é uma grande referência em relação à China, de origem e destino, poderíamos citar aqui o Sudão, o maior exportador de petróleo africano para o país
né, de destino, que no caso é a China. Então, grandes e importantes e de destaque parceiros comerciais africanos para a China, que além de comprar esses produtos, investe também na implantação de infraestrutura, ferrovias, melhoria de portos, telecomunicações, construção de barragens hidrelétricas, ou seja, na infraestrutura necessária para a viabilização de toda essa exploração. Ok, gente? Eu acho que foram questões dentro do que a gente deveria esperar, dentro do contexto do ensino médio, extremamente atuais, mesmo sendo questões clássicas, como a da mineração de ferro, tá? E você, com calma, com tranquilidade e principalmente com objetividade, deve ter feito uma ótima prova e com certeza colherá grandes resultados. Tá bom, gente? Um abraço e até a próxima.